Imagina carregar um peso que não é seu, todos os dias. Ela chegava cedo, fazia o que precisava, tentava entregar o melhor. Mas, na empresa, tinha virado o alvo perfeito. Sempre que algo dava errado, a cena se repetia. A figura daquele colega ou gestor que nunca assumia nada se levantava e, com a maior naturalidade do mundo, dizia: "Isso não foi comigo, foi com ela." Ele nunca tinha culpa. Ele sempre tinha uma explicação. Ele sempre tinha alguém para colocar na frente do problema. E quase sempre esse alguém era ela. No começo, ela acreditou. Achou que estava falhando, que não era boa o suficiente, que talvez realmente estragasse tudo. Passava noites checando e-mails, revendo planilhas, tentando encontrar o erro que todo mundo dizia que era dela. Só que com o tempo, ela começou a perceber uma coisa incômoda. Tinha erro que ela nem tinha participado. Mesmo assim, o dedo apontado vinha na direção dela. A cada reunião, a mesma dinâmica. A figura que nunca assumia a responsabilidade explicava, se justificava, empurrava a culpa para alguém. E o alguém tinha rosto, nome e história. Ela foi ficando pequena, desmotivada, carregando não só o trabalho, mas a culpa injusta, o olhar torto dos colegas, a sensação de que tinha virado o saco de pancadas do setor. E o mais doloroso não era o erro em si, era o sentimento de injustiça. Era a sensação de não ser vista como pessoa, mas como depósito da falta de responsabilidade dos outros. Se você já sentiu que está pagando a conta do erro de outras pessoas, a gente precisa falar sobre essa cultura da não responsabilidade. É quando alguém, em vez de olhar para o próprio erro, sempre encontra o jeitinho de dizer: "Não fui eu, como que isso aconteceu?" A culpa é sempre externa. Tudo é culpa do cliente, do sistema, do prazo, do time, do universo. Nunca da própria pessoa. São desculpas sem fim. A pessoa, ela tem um repertório infinito de justificativas. Problema pessoal, falta de apoio, falta de tempo, falta de tudo. Menos falta de responsabilidade. Tem também a fuga de um conflito saudável. Tem essa situação também. Em vez de encarar a situação e reconhecer o erro e buscar a solução, a pessoa foge, empurra o problema, evita uma conversa séria. No começo, essa situação pode até parecer apenas uma defesa, mas quando isso vira padrão, o efeito pode ser devastador, porque ele acaba desmotivando quem está em volta. Cria um clima de desconfiança, eu não sei quando vai ser o próximo. Gera conflitos, transforma o ambiente em um lugar hostil. E pior, quando a culpa é empurrada sempre para a mesma pessoa, e isso acontece de forma repetida, injusta, às vezes até humilhante, aí a gente começa a entrar numa linha bem perigosa, a do assédio moral, que machuca, adoece e desvaloriza o trabalhador. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ao longo do tempo, não era mais sobre um erro específico. Qualquer problema virava justificativa para jogar a culpa em cima dela. Um projeto atrasou? Ela não entregou como eu pedi. Um dado veio errado? Eu orientei, mas ela não entendeu. Uma falha no processo? Se tivessem feito como eu falei, não estaríamos assim. Em público, na frente da equipe, o discurso vinha carregado de crítica e desvalorização. Ela sentia o rosto queimar cada vez que ouviu o próprio nome associado a erro, falha, problema. Aos poucos, o rótulo grudou. Colegas começaram a evitá-la, com medo de serem arrastados junto quando a culpa aparecia. Alguns até repetiam sem perceber: ela vive errando mesmo. Ela passou a acreditar que era um peso para o time, que não merecia estar ali. Seu rendimento caiu. Sua saúde emocional foi escorrendo pelo ralo. Só que um dia, exausta, ela decidiu encarar os fatos de outro jeito. Em vez de só sentir, começou a registrar. Quem decidiu o quê? Quem fez o quê? Quem anotou? Quem mandou o e-mail? Onde estavam os prazos, as ordens, as assinaturas? No papel, a verdade apareceu. Não era desorganização dela, era um padrão repetido. Alguém errava e ela era usada como escudo.
A cultura da não responsabilidade, quando se transforma em prática repetida de culpar sempre a mesma pessoa, desvalorizar o trabalho dela, atribuir falhas de forma injusta, exagerada e humilhante, pode ser reconhecida como assédio moral no ambiente de trabalho. O que os tribunais têm olhado nesses casos é a transferência constante da culpa. Quando de forma sistemática, sabe, um superior ou um colega joga toda a falha nas costas de alguém, sem aceitar a própria parcela de responsabilidade. A desvalorização do trabalho do outro, o esforço da vítima, ele é sempre ignorado, minimizado ou ridicularizado, como se ela nunca prestasse, independente da entrega que foi feita. Existem também as críticas desproporcionais e repetidas. A pessoa é exposta, cobrada e acusada em público de forma exagerada e injusta, o que afeta diretamente a sua dignidade, a sua saúde emocional. Os julgamentos, eles já têm decisões reconhecendo que esse tipo de conduta configura assédio moral, com condenação e indenização por danos morais. Em alguns casos, o comportamento do agressor pode levar até a demissão por justa causa, quando fica claro, que ele é responsável por criar aquele ambiente e alimentar aquele ambiente destrutivo. Sempre precisa de provas. Mas não para por aí. A empresa, ela também pode ser responsabilizada se ela fechar os olhos para essa prática, se ela não fizer nada, se ela ver pessoas sofrendo e ficar silente. Isso gera condenações, multas, porque ela não protegeu a vítima e não coibiu o assédio. Com tudo registrado, ela decidiu que não ia mais carregar sozinha o peso do erro dos outros. Procurou o setor responsável, relatou o que vinha acontecendo, apresentou documentos, e-mails, provas. Depois, buscou orientação jurídica para entender a dimensão daquilo que sofria. A partir desse movimento, a história começou a mudar. A empresa teve que olhar para além do discurso pronto de quem sempre se fazia de isento. O comportamento da figura que nunca assumia nada passou a ser questionado. Aquilo que antes era visto apenas como jeito dele de cobrar foi enxergado de forma mais honesta. Uma cultura de não responsabilidade que jogava a equipe contra uma pessoa e adoecia quem estava ali só tentando trabalhar. Medidas foram tomadas, responsabilidades foram revistas, e aquele peso que ela carregava no silêncio começou, finalmente, a ser dividido com quem de fato fazia parte do problema. Ela não saiu perfeita desse processo. Saiu mais consciente, mais atenta, e com a certeza de que assumir o que é seu não inclui carregar nas costas a falta de responsabilidade dos outros. A cultura da não responsabilidade não é só um traço de personalidade. Ela vira problema sério quando se transforma em uma prática diária de empurrar a culpa, desvalorizar o trabalho dos outros e criar um clima de medo e desconfiança. Isso traz consequências, como por exemplo, queda de produtividade, desmotivação, conflitos internos, adoecimento da equipe e, juridicamente, risco de condenação por assédio moral, com indenizações e prejuízo financeiro para a empresa. Então, o que eu posso fazer na prática? Bom, na prática, promova uma cultura para desencorajar essa transferência de culpa. Não aceite explicações baseadas apenas no "foi o outro". Investigue fatos, crie processos, tome decisões. Também na prática, treine seus líderes e a sua equipe. Ensine como dar um verdadeiro feedback, como assumir a sua responsabilidade, como resolver os seus problemas sem humilhar ou apontar o dedo. Para isso,
Crie também canais seguros para que denúncias sejam feitas. As pessoas, elas precisam ter onde falar quando percebem que estão sendo usadas como um alvo de culpas. Então, haja para identificar o assédio. Não dá para fingir que é brincadeira. Não dá só para pensar que é perfil forte. Quando na prática pode ser uma pessoa sim, destruindo a autoestima de outra para se salvar. Cuidar da cultura de responsabilidade é proteger a empresa, os trabalhadores e o futuro do seu negócio. Você pode estar pensando, essa história parece exagerada ou absurda. E sabe, pode ser mesmo. Porque às vezes o assédio moral, ele não acontece desse jeito. Às vezes ele vem menor, mais discreto, mais silencioso. Mas o efeito é o mesmo. Dói igual, machuca igual. E continua sendo assédio. Se você quer entender, quer se proteger e ajudar a sua empresa a evitar isso, eu deixei os meus produtos e serviços no link. Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. E vamos juntos derrotar esse monstro e respirar aliviados. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!